Ok, então a gente já viu muita coisa ao longo dessas últimas vezes e eu queria introduzir um tema diferente, que é um tema para falar um pouco de outro lado do Lean. O Lean, ele começou como um provador de teoremas, né? Ele começou com uma coisa chamada assistente de provas, um Proof Assistant. E a partir do Lean 4, ele quis ser mais, ele quis ser também uma linguagem de programação. O objetivo aqui é falar de programação e falar de programação funcional. No Lean existem cerca de 3 livros, 3 a 4 livrinhos, que dão para ler e ganhar uma boa base de como o Lean funciona. O problema é que talvez eles não tenham a melhor abordagem, na minha opinião, para poder apresentar o que você poderia fazer. E eu passei um tempo pensando em como eu poderia falar sobre isso, já que isso é uma coisa totalmente informal. Cheguei na conclusão de que eu vou introduzir os teoremas agora. E, bom, vamos lá. A gente já sabe como usar o check e o eval. E eles já estão funcionando normal. A gente já sabe como definir coisas. Por exemplo, eu poderia definir um teorema que ele está dando. Essa coisa aqui eu vou acabar tirando, tá? Porque acaba que... Nossa, acaba que atrapalha mais que ajuda, tá maluco? Mas vamos lá. Sei lá, pode ser o x mais 2. Pronto, obrigado. Então, ok. Esse é o sério. Tudo bem. Moral da história. Se você não tem nenhuma base lógica, tá tudo bem. Vou falar para você sobre algumas coisas que você pode precisar. Dentre elas, eu vou falar sobre os símbolos matemáticos. Eu acho que agora é um momento bom pra gente falar um pouco sobre isso. A ideia é que se você já tem uma base, talvez vai ser fácil. Mas se você não tem problema. Porque eu não tô aqui para compartilhar como formalizar matemática e nem nada disso. Eu só vou dar o necessário para poder mexer com o Lean. Eu queria falar um pouco dos símbolos que tem aqui. O nome dos símbolos vai ajudar um pouco também. Esse aqui é o para todo. Esse aqui é o existe. Esse aqui é a negação. Hoje ele até que tá ajudando, né? Será que ele faz para mim? Isso aqui não faz não. Então, essa é a negação. Ele faz o próximo? Esse aqui é a conjunção, disjunção, a implicação. E um outro que daria pra gente falar seria a igualdade. Dá para falar agora da bimplicação, que eu vou chamar aqui de equivalência. Pronto, então aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Estão faltando 2 símbolos ainda, que é esse e esse, pronto. E acabou. Daria para falar desse aqui também. Pronto, chega. Então, vamos assim. Então, esses são os símbolos iniciais. Agora eu vou apresentar um pouco de como seria a interface para você demonstrar coisas. Eu vou primeiro criar um teorema. Parecido com como a gente fazia antes, onde a gente falava da definição, eu vou escrever teorema. E eu vou dar um nome para o meu teorema, por exemplo, esse aqui chamado exemplo. E os argumentos dele tem esse nome proposição, que é um tipo. E daí o meu teorema é essa coisa aqui. É o P e Q implica Q e P. Então como é que fica isso aqui? Dessa vez eu vou abrir aqui essa abinha aqui do lado, que ela vai ajudar bastante a gente. Poxa, eu tenho que desligar o Copilot, cara. Vou desligar o Copilot. Vamos ver se ele parou de funcionar. Pronto, ele parou de funcionar. Então, isso aqui é uma catraca. A catraca separa as coisas que a gente sabe e as coisas que a gente quer mostrar que são verdadeiras. Então, esse P e Q são coisas que a gente sabe que são proposições. Isso é uma coisa que a gente tem. A gente pode chamar isso de dados. Esses aqui são os dados que a gente tem. Isso aqui, que está depois da catraca, é o que a gente quer demonstrar. Então, a gente quer demonstrar essa expressão aqui. Para poder demonstrar expressões, tudo que você precisa fazer, já que elas sempre vão ser escritas usando os símbolos matemáticos, é saber como lidar com cada um desses símbolos, desses conectivos lógicos. Como é que você vai lidar com ele, tanto se eles estiverem nos seus dados, como se eles estiverem no seu goal, né, que seria o seu alvo. Então, se você sabe lidar com ele dos dois lados da catraca, você sabe demonstrar coisas. Como é que funciona isso daqui? Para a gente poder falar um pouco disso, eu vou dar alguns comandinhos que basta você memorizar e aplicar eles. Eu vou mostrar aqui rapidinho. Então, geralmente, quando uma coisa ela tá... Deixa eu só escrever isso.
Geralmente, quando uma coisa ela tá antes da catraca, é porque você sabe que ela é verdadeira. Quando você tem uma coisa depois da catraca, é uma coisa que você quer mostrar. Então eu vou começar dizendo como é que você lida com as coisas quando elas estão depois da catraca, né? Então, são coisas que você quer mostrar. Você pode pensar que essa coisa aqui é uma espécie de monstro que você está atacando e você precisa saber qual é a magia certa que você joga para poder matar o monstro. É meio que um quebra-cabeça, talvez. Então, para cada um desses símbolos existe uma magia certa para você matar o monstro. Então vamos lá, primeira coisa. Nesse caso aqui em específico, o nosso monstro, ele é essa coisa aqui, tá? Que a gente pode manter o olho aqui. Pronto, perfeito. Então, se for um para todo e você quiser atacar ele, a palavra é intro e o nome. Se for um existe, a palavra é exists e alguém. Não sei, alguém. Vamos dizer assim. Se for uma negação, a gente chega lá. Se for uma... Aliás, eu acho que eu vou botar a negação aqui, ó. Pronto. Se for uma conjunção, o que você faz é um apply end.intro. Se for uma junção, é um apply or ponto alguma coisa. Eu acho que seria assim ou assim. Se for implicação, também é intro. Se for uma igualdade, a gente vai ter que ver, mas geralmente você vai usar rewrites e a gente vai chegar lá. Se for uma equivalência, se for uma negação, se for um falso, como é que isso aqui funciona? Parecem que tem muitos símbolos, mas esse símbolo aqui em especial, a gente vai dar uma olhadinha melhor nele. Por fim, se o símbolo tiver antes da catraca, a gente lida com ele de uma forma bem diferente. No caso do para todo, a gente consegue aplicar esse símbolo. E aplicar esse símbolo, no caso, é igual a gente faz aqui em programação. A gente pode, por exemplo, chamar a função list.length e consegue aplicar no 1, 2, 3 e ele fala que o tamanho é 3. Essa aplicação ela é invisível. Eu poderia escrever ela colocando um asterisco. Então o que a gente pode fazer com para todo é aplicar isso numa função. O que a gente pode fazer com existe é solicitar o membro. Então a gente faz o seguinte. No caso do existe, a gente faz... Acho que é rcases. Agora eu só tenho metade das minhas binds, mas pelo menos o editor tá funcionando mais lisinho. No caso da conjunção, a gente faz alguma coisa. No caso da junção, faz alguma coisa. Vamos dar uma olhada como é esse exemplo aqui na prática. Então, nesse exemplo aqui que a gente está fazendo, o que eu queria fazer era mostrar essa implicação. Eu queria mostrar que P e Q implica Q e P. Talvez fique um pouco confuso tentar entender o que está acontecendo, porque existe toda uma briga sobre precedência de operadores e sobre associatividade das coisas, para você saber o que realmente está escrito aqui. Todos esses operadores aqui, que estão aparecendo, a conjunção e esse aqui, são binários. Então, tipo, como é que você vai saber se isso aqui é P e essa coisa toda, ou se é... O que está acontecendo? O que eu vou recomendar no começo é você usar uma coisa que eu adoro, que é o setOption pp.parens true. E aí, quando você usa isso aqui, os parênteses todos aparecem. Agora você consegue enxergar qual é a kind, qual é meio que, sei lá, a raça do monstro que você está atacando. E você consegue perceber que o operador que está externo aqui é implicação. Então tudo que eu vou fazer é jogar a magia que consegue atacar esse operador. A ideia aqui é que eu quero mostrar que se eu tiver o lado esquerdo, eu consigo o lado direito. Então eu faço o seguinte, eu uso um suponha o lado esquerdo, e aí eu tento chegar no lado direito, porque o meu inimigo ele tá duvidando que se eu tivesse isso, eu não conseguiria isso. Para provar para ele que eu tô certo, basta eu fingir que eu tenho isso e chegar ali. Então o que eu vou fazer aqui vai ser intro h de hipótese, e a partir da próxima linha, a coisa que estava antes, ó, tá vendo? Ó? Ela agora é um dado, uma coisa que eu tenho, e eu quero chegar aqui. Então eu gostaria de chegar no ponto em que eu tenho que Q e P. Nesse momento eu preciso atacar uma conjunção, ou seja, eu preciso mostrar que o Q e preciso mostrar também que o P. Moral da história, eu vou usar aquele comando que está aqui em cima, e eu vou usar o apply end.intro, e acho que na verdade eu fiz errado, é minúsculo, isso é um padrãozinho, ok. E aí, o que ele fez? Antes eu tinha um objetivo só, eu tinha que mostrar aqui Q e P. Na hora que eu dei esse comando, ele separou o meu jogo em 2 jogos, onde
cada um dos dados que eu tinha, ó, foram copiados para os dois jogos, tá vendo? Ó, são os mesmos, mas o alvo em cada um é diferente. O alvo antes era um Q e um P juntos e agora são um Q e um P separados. Então, assim, a intuição disso é que para mostrar uma conjunção, para mostrar que você tem uma coisa e outra, basta mostrar duas coisas, que você tem uma e que você tem outra. Então, agora sobrou pra gente lidar com algo que a gente tem, que seria essa conjunção. A gente tem aqui o P e o Q. A forma de pensar nesse P e o Q é como se você tivesse um pacotinho, né? Então, esse cara aqui, ele é um pacotinho. Um pacotinho que tem duas coisas dentro dele. Talvez você não consegue enxergar que coisas são essas. Essas coisas, no caso, são uma evidência, uma prova de P e uma prova de Q, mas elas estão empacotadas juntas. O que você precisa fazer para poder ter acesso a elas, no caso, é extrair o valor que tem nelas. Então, no caso, se eu estou precisando aqui do valor do Q, eu preciso extrair o valor esse outro valor aqui. O que eu vou fazer aqui vai ser dizer o seguinte: minha hipótese Q, eu consigo ela a partir da extração desse cara na direita. Ou então eu poderia ter escrito end.write. E aí agora eu sei que eu tenho um certo Q. Quando você tem nos seus dados exatamente o que você quer mostrar no seu alvo, basta você escrever o comando exact, que você fecha a sua demonstração. E agora eu estou na outra subdemonstração, onde meu objetivo é mostrar P. Eu vou fazer uma coisa parecida com o que eu fiz aqui. Só que aqui vai ser um HP, e em vez de pegar esse lado, eu vou pegar o lado esquerdo. Aí eu vou ter o P. Quando você está dentro do end-intro, uma outra coisa que você pode fazer é colocar esse pontinho para ajudar também você e o Linha saberem o que você está mostrando. Vamos ver se isso aqui vai ser o suficiente. Talvez se eu tentar h.write vai funcionar. Eu acho que não é assim. Admit. Putz. Eu vou usar um comando que é o sorry, que você usa quando ainda não terminou a demonstração. Ah, pronto, entendi. Cada um dos pontos é um dos alvos. Então, esse alvo aqui realmente a gente fecha com exact. Vamos ver, exact. Pronto, fechamos esse alvo. E agora nesse outro alvo aqui, eu tenho uma hipótese de P, que no caso é o h.left. Ele tá dando no goes, cara. Ele tá esperando alguma coisa. Ah, perdão, eu confundi. O exact, ele não é tão esperto assim. A ideia do exact é que se você queria mostrar Q e você tem um Q aqui, você poderia usar o comando exact e aí você mostra a sua prova do Q. É como se você está dizendo aqui, ó, tá aqui o Q que você pediu. E daí ele funciona, ele fechou, dessa vez fechou mesmo. E agora a gente está aqui e está funcionando esse environment. Só que se você tem exatamente escrito assim, bonitinho, o que você queria, você não precisa dizer quem é a sua evidência, quem é a sua prova. Você pode dizer, eu tenho minha prova, olha aí nos meus dados, e daí ele vai achar e vai ver que é esse cara aqui, o HP. Então, basta você dizer assumption que ele faz isso por você. A diferença de você fazer isso com exact é o seguinte: se você sabe que o seu hWrite é uma prova de Q, então olha só que coisa curiosa. Se nesse ponto aqui você tentasse dar uma assumption, ele não ia funcionar, porque você não tem nenhum Q, você precisa extrair. Só que da forma que eu extraí antes, eu tirei esse cara só para dar um novo nome para ele. Sendo que esse próprio cara já servia, então eu poderia só ter feito isso aqui já ser uma prova válida. Essa é a diferença do exact. O assumption só vai funcionar se você já tiver o dado. Então, essa aqui foi uma prova que usou conjunções. A forma análoga de provar uma coisa similar a isso seria a gente provar uma coisa envolvendo disjunções, né, que seriam os ous. Então vamos provar alguma coisa aqui que tem a ver com ou. Eu, no caso, vou só trocar esse cara aqui pro or. Não foi, ó. Espaço, pronto. Or. E agora, vamos lá. Então, eu queria mostrar que se eu tenho que P ou Q, eu também tenho que P e de Q ou P. Meu primeiro ataque vai ser esse cara aqui, que é a implicação. Dessa vez eu vou dar um nome talvez melhor para minha hipótese. Eu vou chamar de hipótese. Eu tenho hipótese de P ou Q. E daí, com essa hipótese em mãos, agora eu gostaria de chegar nessa coisa. Só que o uso da hipótese, que é uma disjunção, ela é diferente. A disjunção, ela funciona como se fosse uma caixinha. Uma caixinha que você não sabe o que tem lá. Então, para você mostrar
alguma coisa através de uma junção, o que você precisa é mostrar que para cada opção que tem naquela caixa, você consegue chegar onde você quer. É tipo assim, você quer mostrar que mata o monstro e você quer usar essa caixa. Então, talvez nessa caixa tenha uma faca, talvez nessa caixa tenha uma espingarda. Se você mostrar que mata o monstro com a faca e você mostrar que mata o monstro com a espingarda, então você mata o monstro com a caixa, porque não importa o que vai ter dentro dela, você vai conseguir matar o monstro. Moral da história, a gente vai usar, tem mais de um comando, tem mais de uma forma de fazer isso. Eu não tenho certeza se o split funciona aqui. Espera aí. O split não funciona, talvez o constructor funciona. Existem várias táticas para usar. O constructor não usou, então a gente vai usar um cases. Pronto, então a gente separou aqui em casos e eu vou dizer quais são os casos. Caso que é HP, caso que é HQ. Isso funciona? Isso não funciona. Talvez se eu botar with HP HQ. Tá, esse aqui também não funciona, ok. E aqui ele já está dando o nome do caso. Talvez se eu botar rcases, eu botar aqui o with e botar HP HQ. Vamos ver. Aparentemente essas coisas têm que vir juntas assim. Então tem que ser HP HQ e coloca aqui. Ainda não foi o suficiente. Cara, na verdade os outros símbolos. O símbolo que eu achei aqui é esse aqui. Nossa, realmente funcionou. E a ideia é que se eu não colocar isso aqui, se eu colocasse só cases HP ou Q, ele ia separar em dois jogos, um caso eu tivesse uma faca, um caso eu tivesse a espingarda, mas eu não ia ter um nome para faca nem para espingarda. Usando essa outra tática aqui, esse outro comando, eu consigo ter acesso a um nome que eu escolhi, que no caso é o caso do HP e caso o HQ. E agora basta eu dizer como é que eu mato o monstro. Então, a intuição de como funciona para você atacar uma disjunção seria que você tem que escolher um lado, porque basta mostrar um ou outro, então é só dizer qual dos dois que você vai mostrar. O que eu vou fazer aqui no caso que eu tenho P é dizer que eu quero mostrar o P. Então, nesse caso aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou aplicar o .inRight, não é isso? AddInRight? AddInRight. Ele está dizendo que não é assim que faz, tá? or.elin. Essa é outra coisa. Ó, tem outros comandos aqui, ó. Tem um bycases também, etc. Mas enfim. Intro-write. Uma coisa legal do Lean é que se você esquece os comandos, ele acaba mostrando pra você, né? Então, por exemplo, no caso do or, eu tinha outras formas de ter lidado aqui. Eu poderia ter feito um apply or.elin no HP ou Q, e ele teria também separado em dois casos, ó, só que ele teria mantido o nome. Eu poderia ter feito um bycases HP ou Q, onde eu vou ter que dizer, eu acho, qual é o nome das variáveis, talvez. HP, HQ, sei lá, alguma coisa assim. Or.bycases. Não sei se bycases. Enfim, existe também outros comandos, mas eu vou manter esse aqui que eu mostrei. Supostamente, só de escrever left ou right, só de escrever right, você já está escolhendo o lado direito. E daí no próximo comando a gente já tem, é só dar assumption. Daí nesse aqui, a gente tem que escolher o left e dar assumption. Os comandos que você vai usar não importam muito, e já que é mais focado em programação, que eu estou querendo compartilhar aqui, é provável que eu não vou falar muito sobre tudo isso. O que eu vou fazer vai ser deixar um joguinho que ele vai lidar com a parte mais proposicional, que no caso são esses símbolos aqui. Esses símbolos, no caso esse aqui não, perdão. Então esses símbolos aqui, eu acho que não tem problema deixar de uma forma meio intuitiva por enquanto, e tentar se acostumar com esses aqui, porque querendo ou não vai ser muito útil para o contexto de programação funcional no geral, não só com Lean. A experiência com provador de teoremas e a abordagem tipo teórica para introdução à lógica também é bem legal, então aproveita a oportunidade. O que eu queria mostrar por último era só um uso de igualdade, já que ele também é simples de entender, e colocar uma noção inicial do que seria esse para todo. Então eu vou usar um outro comando que é o example, que é quando você faz um teorema sem querer dar um nome para ele. E aí no meu exemplo vai ser o seguinte: para todo x de tipo qualquer tipo,
eu vou dizer que x é igual a x. Esse é um teorema bem tranquilo. A primeira coisa pra gente perceber é que agora o que eu quero mostrar... Tá, eu sei que o alfa é de algum tipo, algum sorte, né? Eu sei que ele é alguma coisa, talvez ele é um natural, um inteiro. E eu tenho esse para todo aqui. O que eu vou querer fazer então, com para todo, é usar um intro. Só que nesse caso eu vou introduzir a variável x, que estava antes da proposição. A intuição aqui que eu quero mostrar que funciona para todo mundo. Então eu solicito um arbitrário. E eu vou mostrar que se você me desse alguém, não importa quem fosse, sem saber quem é, eu consigo mostrar que ele satisfaz isso. Então só pode ser que vale para todos. O que eu vou fazer agora aqui é mostrar que ele é igual a ele, e geralmente o que você usa são esses teoremas aqui. Você pode ver dessa forma, você pode ver aqui que tem, por exemplo, o equitrans, e daí ele diz que para todo ABC, se A é igual a B e B é igual a C, então A é igual a C. Você consegue aplicar esses teoremas. Então, não sei, um exemplo bom, no caso do x igual a x, o que a gente quer usar é um outro comando chamado de raffle. Quando você tem uma continha que é tipo automática do Lean, ou ele vai conseguir decidir sozinho, ou você tem duas coisas que são iguais a outra para você fechar, basta colocar a primeira coisa é igual à segunda. Essa questão das igualdades eu acho que vão ficar bem mais claras com o uso. Eu vou de novo passar um joguinho para você dar uma jogada, caso você queira, e dar uma exercitada nessas coisinhas aqui. Se você já tem base de lógica, acho que você não precisa fazer, mas dá uma olhadinha. Se você tiver alguma dificuldade, considere entrar no Discord para pedir alguma dúvida, sei lá, pedir alguma ajuda. Conseguir entender isso aqui completamente agora não é a ideia é só apresentar. Isso aqui vai ficar claro à medida que a gente for usando. Se você não estiver dominando isso aqui, não tem problema, tu pode ir para o próximo vídeo da playlist, porque a ideia é que isso aqui vai ser meio que trabalhado em paralelo e depois as duas coisas vão se juntar. É isso, muito obrigado, tchau, tchau.